questão é o que nós fazemos com ele. Olha para cá um pouquinho, quero dizer só uma coisa para você. Você só tem uma vida. O seu ministério só vai existir nessa vida. Eu já estou pensando que eu vou viver menos do que eu já vivi até hoje. Eu sei disso, eu penso isso. Então eu fico pensando que os últimos dias da minha vida, esses últimos anos que eu tenho pela frente, esse cara que está falando para vocês vai dar o melhor dele a cada dia. Eu falei para o pastor que eu fui ministrar agora, semana passada, lá em Serra. Falei para ele, falei para a igreja, eu prego como se eu fosse pregar pela última vez, porque eu não sei quando é a minha última vez. Quantas pessoas que eu encontrei na minha vida, que eu encontrei pela última vez. Eu lembro de um irmãozinho, eu estava lá em Dourados, pastoreando numa igreja lá, e eu preguei um sermão, e lá nós tínhamos mais de 20 pastores, e eu pregava, né, no culto de oração e de libertação, a cada 2 meses, e naquele dia eu preguei. E aquele irmão veio e me comentou: pastor, essa palavra falou no meu coração, e ele foi embora. Quando ele chegou em casa, ele teve um infarto fulminante, ele morreu. E a pastora da igreja disse: pastor Ney, você foi o último que ministrou o coração daquele homem. E eu não sabia, mas a última palavra que ele levou para o céu foi o que eu disse para ele. Então eu fico pensando o que nós temos feito com a nossa vida, e esse encontro é para isso, porque vocês são líderes, são chamados por Deus, e vocês não servem pastor Francisco, nós não servimos homens, pastor Francisco não serve, vocês não servem homens, nós só servimos esse que é o rei, só tem um rei, e ele se chama Jesus Cristo, é ele que é o nosso rei, nós servimos a ele. Se você não serve ele, se você está servindo o seu coração, seu próprio ego, você está no lugar errado. Você pode fazer uma coisa melhor do que qualquer outra pessoa, mas se você não serve o rei, você não serve para servir na igreja, porque nós só servimos a ele. Então essa é a primeira coisa que eu quero compartilhar com você. Mas quando a gente vai viver o nosso cristianismo e a nossa liderança, nós passamos por muitas lutas. Já compartilhei com o pastor Francisco, Deus tem me levantado para isso, e eu então formatei vários seminários de ministração de pastores e líderes. Então eu tenho viajado pelo Brasil ministrando nas igrejas, e o primeiro encontro que eu faço é sempre com pastor e líder. Por quê? Quando você está no avião, não tem aquele negócio, né, que o comissário de bordo fala, que quando cai a máscara, você tem que colocar primeiro em quem? Em você mesmo, porque senão você não vai conseguir ajudar os outros. Se faltar o ar, você não consegue. Você sabe qual é o problema? Que a gente sai por aí, dentro da igreja e lá fora no mundo, tentando colocar máscara nas pessoas, ajudar os outros, e nós esquecemos de nós mesmos. Então Deus falou assim para mim: Ney, eu quero que você, eu estou levantando você para falar para pastores e líderes. Você vai ministrar para essas pessoas, porque eles precisam, porque eles se doam, eles dão dinheiro na igreja, eles investem o tempo, eles gastam o tempo de descanso. Sexta-feira à noite vocês estão aqui comigo, gente, não é verdade? Vou falar uma coisa para vocês, vocês estão achando que estão dando muito? Eu estou de férias, gente, estou aqui. Sexta-feira passada eu cheguei no aeroporto, o pastor foi me buscar, me levou para a Serra, e eu fui lá ministrar uma conferência teológica, que eu sou professor de teologia, tenho pós-graduação em teologia, e aí fiquei 2 dias ministrando lá, os alunos, e Deus fazendo uma obra, e domingo preguei na igreja, aí o pastor falou: Ney, não tem um cara igual você por aqui no Espírito Santo. Eu acho que deve ter, mas é o que ele falou, tá? Estou falando o que ele falou, que eu não acho que eu sou tudo isso não. Mas ele falou: pastor, eu preciso que você faça algo para mim. Eu sei que vai ser difícil, eu sei que você está de férias, você está pensando em descansar, mas pastor, eu preciso gravar 2 módulos de teologia, e eu queria convidar você para fazer o módulo e gravar em 4 dias. E eu segunda-feira achando que ia para a praia e tal, né? Tirei foto, mandei para meus filhos, e ontem eu mandei mensagem: filho, nem pisei o pé na areia ainda, até hoje. 4 dias fazendo 2 cursos, várias aulas, gravando as aulas no estúdio lá, e eu saí ontem conversando com ele, falei: que bênção, porque eu pude doar meu tempo para abençoar. Eu não sei quantas vidas que essa plataforma digital vai abençoar, pessoas que vão ver em outros estados aqui no Espírito Santo. Que bênção, não é? Mas daí, qual é a pergunta? Quando eu recebo? Quando eu, pastor, recebo? E eu não preciso? Quando você, líder, recebe? Então eu fiz esses seminários, e eu tenho viajado, tem igreja que eu já fui 3 vezes, 3 anos consecutivos já, porque cada ano nós passamos por lutas diferentes. E hoje eu quero falar de uma maneira sintética com vocês, um momento assim muito difícil.
de um grande homem de Deus, mas um ser humano como nós, que fez um monte de besteira também, e está tudo registrado na Bíblia. Ontem eu estava falando, no sábado eu estava falando para os alunos lá, você sabe uma coisa fantástica na Bíblia? Diferente de todos os outros livros que tem conotação religiosa, a Bíblia não mascara os seus homens e suas mulheres. Os homens e mulheres de Deus estão nus na Bíblia. Os erros deles estão lá, registrados. E a gente vê cada um fazendo cada coisa, né? Moisés, que é o Moisés, não pisou na terra prometida porque pisou na bola. Abraão, quando Deus falou que ia ter um herdeiro, que era a herança dele legítimo, o que Abraão fez? Deu risada. E ele e Sara tentaram dar um jeitinho nas coisas. O pai da fé. Não é louco isso aí? A gente olha assim, então não tem ninguém assim. Paulo era um cara que falava os negócios assim, extremamente radicais. Pedro, não é? Tendo aquele preconceito, aquela discriminação com aqueles que não tinham uma natureza judaizante dentro do cristianismo. E nós então? Somos como eles. Eles não são maiores que nós, somos como eles. Eu quero pedir para você abrir sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 30. Antes eu vou explicar um pouquinho o contexto, na verdade lembrar vocês do contexto, né? Mas eu quero compartilhar esse texto com vocês. E quem já me conhece sabe que eu prego só lendo a Bíblia mesmo, né? Então você vai ficar com a Bíblia aberta, que eu vou ler alguns versículos com você, tá bom? 1 Samuel capítulo 30. Ok? Encontraram aí? Olha para cá um pouquinho. Antes de ler o texto, quero contar a história para vocês. Samuel, profeta, havia morrido. A voz profética tinha ido embora. Anota aí. Quando a voz profética vai embora, é muito perigoso. Samuel tinha ido. Samuel era aquele cara que realmente liderava as pessoas, confiava, ele tinha uma voz profética. E aí morreu. Então Davi, de certa forma, estava desguarnecido nesse sentido. E ele não tinha alguém que orientasse espiritualmente. Aí Davi vai fazer, na verdade, se você olhar para o texto, um monte de coisa errada. Davi estava escondido dos filisteus, só que aí ele acaba fazendo o quê? Se aliando ao filisteu. Estranho, né? Davi vai e se alia a Aques, né, rei de Gate, um rei filisteu, e ele então vai ter um momento que vai ter um embate entre os filisteus e o exército de Israel, e Davi está no meio do exército filisteu. E aí os generais filisteus dizem, não, esse cara vai trair a gente. No meio da batalha ele vai pular fora, vai lutar do lado de Israel. Vamos mandar esse cara embora. E o rei não, o rei ainda queria dar uma segurada, né, Aques, porque ele gostava de Davi, mas na verdade eles estavam certos. Davi não tinha que estar metido lá. Escreve aí, tem momentos que nós líderes nos enfiamos onde nós não devemos. Queremos fazer as coisas do nosso jeito. Davi queria resolver as coisas do jeito dele, e ele achava que estava certo. Tem gente que lê a Bíblia e fala, olha o exemplo de Davi, um mau exemplo de Davi, na verdade. Mas Davi então ele é mandado embora. E aí o que acontece? Ele vai viajar, uma viagem de 3 dias, longo, soldados cansados, já estavam decepcionados que eles foram dispensados. Você imagina você se candidata para um ministério, e aí o pastor chega e fala, vai embora, porque não é para você isso aí. Tem gente que está aqui que já passou por isso, que já sofreu isso. É duro, não é? Esse não é seu lugar. Você não está preparado para isso. É muito difícil ouvir isso. E Davi vai, faz essa viagem, e ele chega então no texto que nós vamos ler agora. Vamos lá então? 1 Samuel capítulo 30. Vou pedir ajuda de vocês. Cada um aí que tem uma leitura boa, lê em voz alta, do 1 até o versículo de número 5. 1 Samuel 30, de 1 a 5. Pode começar.
Vocês imaginam a cena? Davi com seu exército, cansados, foram dispensados, cansados daquela viagem, cansados emocionalmente, fisicamente, chegam lá e tudo que era deles foi queimado e as suas famílias foram levadas. Você já imaginou uma cena dessa? O sentimento que tomou o coração deles? Eu quero pensar com vocês que muitas vezes, quando nós estamos exercendo um ministério para o qual Deus nos chamou, e eu quero já dizer para você que o ministério não é só o que fazemos dentro da igreja, é lá fora, porque o nosso ministério é onde nós estamos, é onde Deus nos colocou. Tem muita gente que fala: eu não estou fazendo nada para Deus, mas você é um bancário, você é um faxineiro, você é um professor, você é um advogado, você é um contador, você é um auditor fiscal como eu sou, e lá dentro você tem um ministério, onde você está. Nós queremos sair da igreja para cumprir o ministério, esquecemos que o ministério nosso é lá fora, é no mundo. Aqui nós só adoramos o Rei, nos fortalecemos, mas nosso ministério é lá fora, na verdade. Quando as crises no ministério elas vêm e nos atingem, assim como atingiu Davi e seus guerreiros, eu quero compartilhar algumas coisas com vocês, coisas que acontecem. Primeira coisa, o inimigo tenta roubar nossos valores. É o que aconteceu com o exército de Israel aqui, o exército de Davi. Aqueles caras foram e roubaram todas as suas famílias, queimaram seus bens e foram embora. Quantas vezes o inimigo não quer roubar os nossos valores? Quais são os nossos valores, pastor? As nossas crenças, a nossa fé. Você sabe quais são as nossas crenças mais importantes? Você sabe aquilo que realmente é mais importante na fé? A fé em Jesus Cristo, o único que salva. A fé que nos diz que nós todos fomos batizados no Espírito Santo, nós somos todos pentecostais, porque foi derramado o Espírito sobre nós. A fé que nos diz que nós temos dons e talentos que foram derramados sobre nós, que não nos pertence, são de Deus, e que Ele pode retirar se nós não andarmos no caminho. A fé que diz que nós vivemos pela fé em Cristo, e o justo vai viver pela fé. Agora, o problema é que nós às vezes queremos criar um outro tipo de fé. Tem idolatria de todo tipo. Tem gente que fala assim: a minha igreja. E eu fico pensando, eu nunca quero fazer parte dessa igreja. A igreja desse irmão aí, não é de Jesus? Você fala assim da Resgate também? A minha igreja. A igreja não é sua não, meu irmão. A igreja não é sua não, minha irmã. É a igreja de Cristo. Cristo derramou uma unção na vida desse homem aqui. Tirou ele, eu já falei para ele não tinha nada que está fazendo isso aqui. Ele podia estar fazendo outra coisa, podia estar tranquilo. Mas ele está orando. Eu não sei, toda vez que eu converso com o pastor Francisco, ele tem planos, tem visão para essa igreja. Eu falei: senhor, não se cansa, pelo amor de Deus. Porque Deus derramou unção sobre a vida dele e sobre a sua vida. Só que às vezes nós nos desviamos disso, e aí nós perdemos isso que é valoroso para nós. Eu vou falar mais para frente sobre isso. Mas nós criamos nossos ídolos. Tem gente que idolatra pessoas. Tem mãe que idolatra filho. Tem mãe que pensa: o meu filho é a coisa mais importante da minha vida. Se você é casado, meu irmão, a pessoa mais importante da sua vida é sua mulher. Se você é casada, a pessoa mais importante da sua vida é seu marido. Porque a Bíblia diz que marido e mulher são uma só carne. Filho com pai e mãe não é uma só carne. Os meus filhos agora, está falando o pastor Francisco, vão me abandonar. Os dois estão namorando, estão falando que vão casar, vão ficar sozinhos. Já passou por isso, né, pastor, agora? É a natureza humana. E eu tenho que entender isso. É normal. Vai acontecer. Mas eu tenho que ter a fé no lugar correto. E o inimigo tenta tirar essas coisas de nós. Outra coisa que o inimigo tenta tirar são os princípios da nossa vida. O senso de justiça. O amor pelo próximo. A gente assiste a televisão, vê aquelas calamidades no Rio Grande do Sul, e parece que aquilo não nos atinge, nós não choramos por aquilo, nós passamos por aquilo, aquilo não nos afeta. Mas essa igreja tem tido uma direção diferente. Eu cheguei aqui e falei: nossa, mas que coisa louca é essa, pastor? Eu não sabia que estava tanta coisa com esse movimento todo. Isso é viver dentro dos princípios de Deus. Mas muitas igrejas perderam isso, muitos pastores perderam isso.
Eu viajo pelo Brasil, preguei em outros países, eu vejo isso, sumiu. Na Europa, você vai na Suíça, as igrejas perderam o sentido da fé. Aquilo foi roubado deles. Quando você vai no supermercado, aí você compra, e o caixa te dá um troco a mais, você devolve na hora? Você pensa 2 vezes. O cristão verdadeiro, ele devolve na hora. Opa, peraí, tem um negócio errado aqui. Tem um valor a mais. É R$2, 5 centavos, sei lá, mas está errado. Eu devolvo. Nós perdemos isso, esses princípios de honra, de fidelidade. Tem gente aqui, desculpa, não é aqui na igreja, mas assim, o mundo evangélico hoje, que a igreja é descartável. Eu não estou feliz porque essa igreja não tem estacionamento, então eu vou para outra que tem estacionamento. Eu não estou feliz porque essa igreja aqui tem uma banda que toca tipo de música que eu não gosto, então eu vou para outra que eu gosto mais, que é o meu estilo. Hoje nós estamos vendo um tempo de tudo é descartável. Filho é descartável, marido é descartável, mulher é descartável, igreja é descartável, pastor é descartável, tudo é descartável. E nós perdemos os princípios, paramos de valorizar o que realmente tem que ser valorizado. E o inimigo tem roubado isso de nós. E são crises, a gente pensa que não, mas são crises. E a honra, a dignidade. Você tem honrado os seus pastores? Você tem honrado os seus líderes? Você tem honrado seu pai, sua mãe? De verdade? Pensa bem. Você tem tirado a dignidade deles. O inimigo, ele tenta atingir nossa família, desestruturando, ele quer roubar essa comunhão, esse amor que deve existir na família. E muitas vezes isso vai afetando, então são brigas, palavrões. Vou falar um negócio para vocês aqui, não está gravando não, né? Estava numa igreja, fui pregar. Oi? Ô meu irmão, agora já era. Estava pregando numa igreja ontem, né? O pessoal me chamou. Eu não estava escalado para pregar, porque eu estava gravando as aulas lá. Aí um amigo, pastor, você está aqui? Não, vou te levar a dar a palavra. Fui eu lá de novo. Ô Jesus, ontem que eu ia descansar, né? Aí fui lá à noite, no meio do culto. Uma mulher pega na mão do filho, sai no meio da pregação assim, e chacoalhando o moleque assim, sabe? E eu fiquei assim, meu Jesus. No meio da igreja eu fiquei imaginando, pastor, o que ela faz em casa? Se agride o filho assim, desse jeito, no meio da igreja. E eu percebi que aquele menino tinha, talvez, alguns traços de espectro autista. Eu fiquei preocupado. Porque o que nós estamos fazendo? Como é que nós corrigimos o erro dos nossos filhos? Quantas vezes eu vejo uma mãe falando até dentro da igreja: meu filho, para com isso, você faz tudo errado, você é um erro, não queria ter tido você. Eu já vi isso dentro da igreja. Você sabe como você corrige um filho, ou uma pessoa, ou um liderado seu? Você vai falar sobre o erro, mas você nunca usa o erro para a pessoa. A pessoa não é um erro, o que ela faz é um erro. Você corrige o erro, você não ataca a identidade. Mas tem líderes, pastores, pai, mãe, atacando a identidade dos outros. Aí você quebra o princípio bíblico. Você sabia que existe uma palavra no grego, que é uma palavra específica, que o pai diz que ama o filho? Você sabia? Quem sabia disso? Ninguém? O grego é muito interessante, o grego tem uma capacidade de transmitir. Eu estava falando isso na sexta-feira para meus alunos lá. O grego tem uma capacidade de transmitir sentimentos e emoções, que é um negócio tremendo. Então, por exemplo, eu falo para o Senhor: Senhor, eu agapao você. Um amor de Deus, um amor incondicional. Aí eu olho para o meu irmão, para a minha irmã, e falo: eu filéu você. Amor fraternal, amor de irmão. E eu ligo então para minha, quem é casado vira para o esposo e diz: meu marido, eu eros você. Parece feia a palavra eros, mas era uma palavra bonita no grego, tá? É amor entre um homem e uma mulher. E eu viro para o meu filho, como eu fiz hoje, e digo: meu filho, eu estorge você. Estorge a palavra entre que um pai diz que ama um filho, que o pai ama a filha, que o filho ama o pai. Tem uma palavra grega especificamente que fala sobre um amor entre um pai e um filho. Não, tremendo. Você sabe por quê? Porque muitas vezes a gente não consegue fazer isso de verdade. E muitas pessoas parecem uma coisa dentro da igreja,
Mas de fato em casa é terrível. Eu me lembro, irmãos, fui fazer um funeral de um diácono da igreja uma vez, que era um homem respeitado, sabe, era um líder da igreja. Eu fiz o funeral dele. Na semana seguinte fui visitar a família, né, a esposa, os filhos, e estava todo mundo muito feliz. Achei estranho, pastor. Falei, povo assim, estava quase no clima de festa. Aí não aguentei, né? Chamei um rapaz do lado assim, falei, meu irmão, por que vocês estão tão felizes assim e tal, né? Pastor, meu pai era um inferno aqui dentro de casa. Era um dos meus principais líderes. O cara era meu braço direito, isso é verdade. E de repente a esposa contou, pastor, ele batia minha cabeça na parede. Eu falei, meu Jesus, você nunca vai imaginar essas coisas, né? E aí, essa relação familiar é algo que o diabo tem roubado. Eu disse para vocês que eu abri meu coração para vocês, né? Porque muitas vezes a gente tenta disfarçar e tenta mostrar que é muito forte, que é muito capaz, que não tem problemas. Mas eu compartilhei com o pastor, compartilhei com a pastora Carla também. Alguns anos atrás, minha filha veio um dia e falou para mim, papai, a mamãe está traindo você. E foi uma dor muito grande. Eu perdoei ela, continuei lutando por ela, mas ela disse que não queria ir mais para a igreja e não me queria mais. Chegou um dia com os papéis do divórcio e disse, eu só quero que você assine lá. Eu me lembro o dia que ela mandou uma mensagem, eu estava no meio da rua, e eu recebi a mensagem, o divórcio saiu. Eu me sentei lá no meio-fio, no meio da rua, escancarei meu coração, chorei na presença do Senhor, me quebrei totalmente. Eu senti uma dor tão grande que eu não consigo nem explicar para vocês. Só quem passou por isso sabe. Uma dor assim que eu achei que eu ia morrer. E eu falei para o Senhor, Senhor, se o Senhor quiser me levar, eu estou preparado. Pode me levar. Minha vida é sua, Senhor. E eu fui para minha casa. E eu entrei no meu quarto. Eu dobrei meus joelhos. Eu falei, Senhor, vou dizer mais uma vez, se o Senhor achar que está bom para mim, está bom, pode me levar. Se o Senhor quiser que eu nunca mais prego, eu nunca mais vou pregar. Se o Senhor quiser que eu nunca mais ensino, nunca mais vou ensinar. E eu entreguei minha vida totalmente para o Senhor. Eu vou contar o resto da história para vocês. Mas é verdade que o inimigo vem e ele quer, sabe, tirar algo de nós. E naquele momento ele tirou mesmo. Eu fiquei sem emprego, sem ministério, sem trabalho, sem salário, todo quebrado, arrebentado. Fui para a casa da minha mãe, lá em Curitiba. Minha família me acolheu e eu fiquei lá, sendo cuidado por eles, porque eu não tinha forças para mais nada. Mas todo dia eu orava, buscava o Senhor, a graça do Senhor na minha vida, e Deus me sustentou. Cada dia, cada lágrima que eu chorei. O texto continua, e eu quero continuar com vocês agora, porque a primeira crise é essa que o inimigo tenta roubar algo de nós. Agora, versículo 6, acompanhe comigo, diz assim: Davi também se angustiou, pois a tropa falava em apedrejá-lo, porque toda a tropa estava amargurada por causa de seus filhos e de suas filhas. Olha para cá. Você sabe uma outra crise que acontece no ministério? É aquela crise de quando você está andando com uma pessoa, que ela está do seu lado, que é um pastor que ministra com você, que é um líder que ministra com você, e ele deixa você, ele te abandona, te decepciona, trai você. Quem já passou por isso sabe o que eu estou falando. Não é fácil. Eu me lembro que eu estava pastoreando uma igreja em São Paulo, e eu ajudei muito um rapaz que era seminarista, muitos problemas. Ele teve uma acusação até de tentativa de adultério, e eu protegi ele, vi que era verdade, cuidei dele naquele processo todo. Mas quando ele teve a oportunidade, ele se juntou às 4, 5 famílias da igreja, e eles fizeram um complô para me tirar. E chegou um domingo, e eles queriam me tirar, e eu fui diante da igreja e falei: olha, o meu ministério está na mão de Deus. E nessa manhã o Senhor falou para mim: sai daí, Ney. Então eu vou sair, porque a igreja é do Senhor, não é minha.
E o Senhor disse: saio, então eu vou sair. E saí. Não foi nada fácil. Mas aquele sentimento, sabe, daquela pessoa que decepciona. Os soldados de Davi queriam apedrejar ele. Mas tudo bem, vamos num nível um pouco menor, porque foi bem grave isso aí, né? Mas um líder que caminha com você e não tem compromisso com Deus. Já passou por isso? Que não tem compromisso com a palavra, que não tem compromisso com o horário. Eu era coordenador de células lá em Dourados. Nossa igreja tem 3.000 membros, né? Acho que está com mais agora. E eu coordenava todos os pastores, todas as células estavam sob minha direção. E eu visitava regularmente as células, pelo menos 7, 8 células eu visitava por semana. Engordei pra caramba, porque eu comia churrasco demais, né? 10 quilos engordei lá em Dourados, churrasco todo dia lá, né? Aí eu visitando, eu chego, pastor, e era churrasco. Aí, pastor, e era churrasco, e eu comido, e eu visitando. Eu me lembro que um dia eu cheguei lá numa célula, e a célula estava marcada para 7h30, e eu, japonês, chego antes, né? No mínimo 20 minutos, estou lá esperando e tal, batendo perninha assim, né? Cadê o líder? Casal que ia liderar. 7h30, né? Eu cheguei mais ou menos, era umas 7 e pouquinho. 7h30 nada, está todo mundo lá já. E o líder não chegou. 7h40 nada. 10 para as 8 nada. Daqui a pouco liga para uma pessoa da célula e fala: tive um probleminha aqui tal, eu vou chegar mais tarde. Aí eu, todo espiritual, só senti vontade de dar um soco na cara deles, né? Pelo amor de Deus, gente. Se você é líder, você tem que ter compromisso com o que você faz, porque a responsabilidade que você tem é com Deus, e você tem que respeitar as pessoas. O líder é assim, chega antes e vai embora depois. Esse é líder. É assim que nós somos. Nós temos essa natureza. Quem não está trabalhando nisso precisa trabalhar. Você é líder de célula? Está chegando atrasado? Já puxei a orelha, meu irmão, já era. Tem que consertar isso aí, porque senão não dá. E aí, olha, são poucas coisas. Líder que está com você e começa a falar mal do seu ministério, ou fala mal do pastor. Pastor tal, né, aquela coisa. Tem gente que vem trazer informações sobre o pastor, sabe? Sobre informações sobre o líder, o músico da igreja, o pastor que me der louvor. Música então, né, pastor? O pessoal quase não reclama, né? Gente, tem uma boca maldita dentro da igreja muitas vezes. Gente que vai para o inferno por causa de tanta fofoca. Aqui não tem, né? Resgate está livre de fofoca, né? Se já for para o céu, gente, porque olha, vou falar a verdade. Traição. Quantas vezes a gente vê esse tipo de coisa? Mas nós somos um no Senhor. Precisamos nos importar um com o outro. O meu ministério é servir a Deus. E eu tenho que olhar para o ministério do meu irmão, que tem uma célula que está indo melhor que a minha, e dar glória a Deus. Falar: olha que trabalho abençoado. Eu quero ser como essa pessoa. Eu quero trabalhar melhor, eu quero ser alguém melhor. Eu estava lá com um pastor, lá em Serra, e eu fiquei lá esses dias, e todo dia ele vinha conversar, e ele pedia: pastor, me orienta, me ajuda, porque eu quero ser um pastor melhor. Eu vi conversando com o pastor Francisco, ele sempre tem 10 visões de que ele quer fazer melhor, ele quer algo mais, ele ama a igreja, quer fazer algo mais para o Senhor. E eu não estou paparicando, nem fazendo nada, porque vocês conhecem ele melhor do que eu, né? Por que isso? Porque nós entendemos que cada um é importante no ministério. Você sabe uma coisa horrível na igreja? É quando ela descarta um líder. Quando descarta, quando discrimina, quando bota na geladeira. Eu não estou falando que não tem que ter disciplina, tá? Mas muitas vezes, em vez de tratar a situação, a gente vai e faz esse tipo de coisa. Quando eu passei pela separação, meus amigos, a maioria dos pastores parou de conversar comigo. Quando eu estava pastoreando uma igreja grande lá, os caras me ligavam: Ney, me chama para pregar aí, me chama para fazer isso, né? Sumiu todo mundo. E um dia eu fui conversar com um amigo meu que é pastor, e ele falou: Ney, você não vai ter moral mais, cara. Pelo que você passou agora, você não vai ter moral mais. Eu fui para minha casa, fui chorar, porque eu estou chorando para caramba. Chorei nos pés de Jesus e falei para ele: Senhor, o meu ministério é teu, o Senhor que me chamou,
E eu decidi agora, Senhor, que eu não vou levantar uma palha se eu não for chamado para fazer algo agora. E fiquei um bom tempo assim. Fiquei anos. Veio a pandemia, eu aproveitei para ficar em casa, assistindo série, né? Dorama. Mas não pode falar não que eu assisti dorama, já era. Filme de violência, sabe? Aquele negócio de sangão, eu adoro esse negócio. Estava eu lá, de boa, sabe? Assistindo televisão, domingão assim à tarde. E o Espírito Santo fala para mim: o que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí, rapaz? Eu não chamei você? Falei: Senhor, mas ninguém me chama para fazer mais nada. Não me chama nem para fazer oração silenciosa na igreja mais. O que eu estou para fazer? E Deus falou para mim: eu chamei você e o seu ministério não terminou. Não acabou. Depois eu vou continuar. Então a primeira crise é aquela crise, sabe, do inimigo tentando roubar algo de nós. A outra é essa decepção com nossos irmãos de batalha, que lutam com a gente. Em terceiro lugar, a terceira crise é a crise da nossa vocação, do nosso chamado. Vou perguntar para vocês agora, hein? A pessoa tem escola bíblica aqui, né, pastor? Então deve saber, hein? O líder que souber, levanta a mão para mim. Quantos anos demorou Davi, da sua unção até assumir o reinado sobre todo Israel? Oi? 17 anos que ele foi chamado, né? Tá, ele tinha 17 anos, beleza. Quantos anos demorou para ele assumir o trono mesmo? De quando ele foi chamado até assumir o trono? Oi? Não ouvi. 14? Chutou, né? Errou. Não, é bem mais, gente. Vou falar no final então, tá? Vou falar no finalzinho então para vocês. Vou dar um clear de chá para vocês. Não foi isso não. 1 Samuel 16, Davi é ungido, lembra disso? O profeta vai, escolhe e unge Davi. Vou falar uma coisa para você, olha para mim um pouquinho. Deus, quando nos chama, Ele derrama unção sobre nós. Quando Deus chama uma pessoa, Ele derrama unção sobre a pessoa. O que eu estou fazendo aqui, eu jamais faria, porque eu sou um cara super tímido. Se você me ver em outra igreja e eu não for pregar e tal sentado, você não vai ouvir minha voz, porque eu sou um cara tímido. Não é minha personalidade isso. Eu me lembro quando eu fazia faculdade, eu fiz ciências contábeis, eu fui contador, né? Fiz ciências contábeis, aí quando eu tinha que apresentar os seminários lá, sabe o que eu fazia? Eu escrevia tudo, eu ficava assim, ó. Porque, né, o método de partidas dobradas, eu não olhava para frente. Porque eu tremia tanto que se eu olhasse, eu tinha que ler, eu não conseguia comentar, eu só lia o que estava escrito. Quando Deus me salvou em Cristo, 2 meses eu fui dar um testemunho na igreja, comecei a pregar. O Espírito Santo me tomou, comecei a pregar, falei: o que é isso? Eu estava numa igreja de mais de 500 pessoas, e aí eu comecei a falar, e aqui eu não conseguia parar. E fui dar meu testemunho. E rapidamente Deus me colocou no ministério. Porque Deus tinha uma obra na minha vida, mas eu tive que me sacrificar, porque eu era um cara totalmente afastado de Jesus. Eu li o Novo Testamento em 20 dias e a Bíblia toda em 4 meses. No primeiro ano eu tinha lido a Bíblia 2 vezes, já estava indo para a terceira leitura já, porque eu tinha fome de Deus. Deus derrubou uma unção sobre a minha vida, mas eu tinha que me esforçar. Deus derrubou uma unção sobre a sua vida, mas se você não se esforçar como líder, você vai ser um líder medíocre. Você tem que investir, tem que se capacitar. É aquela coisa, você tem o dom, mas se você não sabe, não luta por isso, não se dedica, você vai ser uma pessoa medíocre. Eu me lembro, eu fiz artes marciais, para os que lembram, né, os antigos aqui, eu fui professor de Kung Fu, né, amanhã eu posso mostrar umas fotos para vocês acharem que é verdade, tá? E eu estava, né, na academia, e tinha um moleque, um garotinho pequeno, ele era pequeno, mas o cara lutava pra caramba, o cara era bom, e ele chegava assim, levantava a perna lá em cima, botava lá atrás da cabeça, e eu falava: eu queria fazer esse negócio também, eu não conseguia, né? E o cara chutava, ele era pequeno, mas ele tinha um chute violentíssimo. Quando a gente defendia, doía todo o braço da gente. Aí eu fui conversar com o meu mestre, falei: mestre, eu queria ser igual a esse cara. Aí ele falou: esse cara não vale nada. Eu falei: como assim, mestre? Ele chegou no auge dele e ele não treina mais, porque ele acha que ele é bom, ele acha que chegou e é suficiente. Quantas pessoas estão muitas vezes fazendo isso? Mas Davi não.
Davi, sabe, ele estava passando por aquela situação, e ele continuou. Ele foi perseguido pelo Saul, e ele continuou. Ele não era reconhecido pelo rei, mas ele continuou. O trabalho dele não parava. Quantos obreiros têm feito diferente? Qualquer calúnia, qualquer palavra dura, já quer desistir, já quer pular fora, quer ir para outra igreja. Ah não, aqui eu vou tentar em outra, começar do zero nada, você vai fazer a mesma coisa lá, porque você vai encontrar pessoas onde você vai. O líder tenta entender muitas vezes, mas por que comigo? Por que eu estou passando por isso? Tenta achar uma resposta, uma justificativa, e ela não vem tão fácil. E qual que é a conclusão? O problema sou eu. Quantas pessoas estão duvidando do seu chamado? Quantas pessoas estão aí fazendo o ministério e estão olhando para o outro e falam, mas ele faz melhor do que eu. Aquele pregador prega melhor do que eu. Aquele músico toca melhor do que eu. Aquele canta melhor do que eu. Aquele é um líder de cela muito melhor do que eu. E nós ficamos, sabe, nessa lutinha gospel, sabe, nos comparando. E hoje no mundo do gospel está muito fácil de fazer isso, né? Porque você põe na internet, você acha que os caras são bons, mas olha, não é bem assim. Quanta coisa falsa. Será que eu entendi errado? Deus não me chamou? Será que eu não tenho esse dom que eu acho que eu tenho? Quantos de vocês já pensou isso aí? Se Deus me chamou, mas por que Ele não me sustenta? Eu estou com problema financeiro, eu não consigo resolver, não saio dessa. Parece que todo esforço, dedicação foi em vão. Isso vai atingir a identidade, né? Quem eu sou. Quando a gente sofre no ministério, nós questionamos quem nós somos. Pensamentos que vão assolar nossa alma. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Por que os outros prosperam e eu não? Por que tem que ser comigo? Davi, se você ler o texto de 1 Samuel 16, ele é ungido, e ele vai demorar mais ou menos, 13 a 15 anos para ser rei em Judá. Mas depois, para ser rei em todo Israel, é mais ou menos, é meio complicado de fazer o cálculo, Tem duas teorias, que demorou 22 anos e outra que demorou 24 anos. Mas é tempo para caramba, não é? 22 anos. Olha só, pensa comigo, Deus chamou você para o ministério e demora 22 anos para você cumprir o ministério. Não é muita coisa? Mas você sabe qual é a questão? A questão é que o ministério é o que nós fazemos da nossa vida, não é o que nós vamos ser, o título que nós temos. É como eu caminho, como eu chego até lá, o que eu faço para chegar até lá. E eu pergunto, você tem feito o máximo que você pode? Meu filho é um dos caras mais inteligentes que eu conheci na minha vida, sem brincadeira, sem querer puxar saco. O cara simplesmente ele sabe falar japonês, nunca paguei uma aula para ele. Ele sabe falar japonês, ele sabe escrever em japonês, eu não sei ler nenhuma, eu não sei nem ler, aquelas letrinhas lá, um troço, e ele sabe escrever. E outro dia eu estava conversando com ele, ele começou a conversar em inglês comigo, eu descobri que ele era fluente em inglês, eu não sabia. Uma vez eu cheguei em casa, eu estava com problema no celular, aí larguei o celular fora, eu tinha ido na Motorola, a Motorola falou que era perda total. Aí ele chega, o pai está com problema, ele tinha vindo de férias, pai está com problema, o celular não está ligando, está preto, não liga o celular. Aí de manhã ele me deu, o pai está funcionando. Falei, como assim, cara? O autorizado falou que não funciona? Pai, fiz um tutorial, funcionou. E um dia eu cheguei para ele, porque ele não estudava, eu nunca vi meu filho pegar num livro, nunca vi meu filho estudar para nada em casa, nunca vi, até hoje. E aí eu cheguei para ele e falei, Senhor, como que eu faço para ajudar esse menino a ser alguém melhor para o Senhor? E eu disse para ele, Yuri, você é um cara muito inteligente, você é muito capaz, eu admiro você, eu não sou igual a você, porque eu tenho que estudar para caramba para chegar no seu nível, e às vezes é difícil, mas eu vou dizer uma coisa para você, se você continuar fazendo o que você está fazendo, você vai ser um cara extremamente medíocre, você vai ser medíocre, porque você pode ser muito mais do que você é, você pode ser muito melhor do que você é, e você vai ser medíocre para Deus, porque Ele te deu dons para ser alguém melhor, não para se contentar com o que você está fazendo. E eu pergunto para você, se você não está contentando-se com um pouco que você já está fazendo, está achando que está bom, se você não tem investido em si mesmo, buscado mais,
Eu me lembro quando eu comecei a treinar artes marciais, eu não sabia chutar e nem bater com a perna esquerda, né, o braço direito, braço esquerdo, o destro, né, só sabia usar, né, a parte direita. E aí eu fui conversar com o meu mestre, ele falou: você tem que usar mais o esquerdo do que o direito. Então eu dava 200 socos, né, com a direita, e eu tinha que dar 400 com o braço esquerdo. E eu não sabia nem socar, então eu tinha que aprender a usar para ele ser tão forte quanto o direito. Aí chegou um ponto que a minha perna era muito mais forte na esquerda do que com a direita. Por isso que eu conseguia vencer muitos caras maiores que eu, porque eles esperam destro bater com a direita, e eu bati mais com a esquerda. Mas você sabe o que é isso? É que quando a gente começa, sabe, a investir em nós mesmos, nós conseguimos superar quem nós somos. Você está entendendo o que Deus está dizendo para você aí? Que não está suficiente, que você pode ser melhor, você é mais forte, mais inteligente, mais capaz do que você está achando. É isso que Deus está falando para você. Não sou eu o foco. Eu estou falando que eu estava errado em muitas coisas, na verdade, sobre mim mesmo. Você também precisa ver isso. Deus está falando isso, não está escrito aqui, tá? Isso que eu estou falando para você não está escrito aqui, não. É que Deus quer que você entenda isso. As decisões que nós tomamos agora vão delinear quem nós somos e o que nós faremos. O pastor estava lá na sua casa, né, agora à tarde. Você falou para eu descansar. Aí eu fui, tomei banho, fui para o quarto e o Espírito Santo falou comigo, rapaz. Então o que eu vou falar agora não está escrito aqui, porque não estava no meu script aqui. Você sabe uma crise que acontece na vida do líder, e que a gente muitas vezes não tratou, são as dores da alma. São palavras que nós recebemos e que machucaram o nosso coração. Pode ser em casa de um pai, de uma mãe, pode ser dentro da igreja, de um irmão, de uma irmã, alguém que veio reclamar algo para você, alguém que foi liderado por você e despejou em cima de você uma palavra que machucou seu coração. Quantas pessoas já encontrei assim? E Deus quer tratar isso agora. Foram muitas pessoas que passaram por situações assim, de ouvir palavras de maldição, que foram abusados no ministério, explorados no ministério, que foram, sabe, enxotados do ministério, e estão sofrendo, carregando essas coisas. Eu fui agora na minha cidade natal, lá no Paraná. O pessoal lá tem uma igreja muito grande, que são meus amigos, pastores. Eu fui conversar com o pastor principal e o auxiliar dele, e eles passaram um problema muito sério, porque o irmão do pastor principal da igreja, pastor presidente, o irmão dele saiu da igreja e levou 400 pessoas da igreja dele. Aí eu fui conversar com ele. Você sabe quando o pastor está arrebentado, pastor Francisco? Os dois arrebentados, pastor, quebrados, doidos. Eu fui falar, os olhos dele enchiam de lágrimas, porque era, sabe, irmão de sangue, né? É difícil, né? Ele foi traído pelo irmão e levou esse grupo para lá. Aí o pastor mais novo falou assim: pastor Ney, baixou a cabeça e, pastor Ney, só o tempo para curar essas feridas, né? Eu falei para ele: meu irmão, se o tempo curasse, vocês já estavam curados. Tempo não cura ferida de ninguém. Traumas, dores na alma, só são curadas na ação do Espírito Santo de Deus. Só quando eu abro o meu coração, falo: Deus, eu estou sofrendo, eu quero entregar nas tuas mãos. Tem outro problema, né? Essa frase é dupla, tá? Eu estou sofrendo, mas eu quero entregar, porque tem gente que sofre e fica só reclamando: eu estou sofrendo, entrega. Tem gente que está tão acostumada a sofrer com aquilo lá, que ele se acostumou. Eu me lembro de uma moça que veio da Suíça, e nós expulsamos um demônio, porque ela andava arrastando a perna assim, desde os 12 anos, uma moça, ela andava assim, arrastando a perna. E nós então entendemos, o Espírito Santo falou: tem um demônio alojado, e nós expulsamos um demônio que estava nessa região, que na verdade eram vários. Foi uma batalha. Naquela noite foram umas 4 pessoas endemoniadas, uma coisa assim, uma batalha tremenda. Mas saiu. No dia seguinte, no meio do culto, estava acontecendo o culto assim, o louvor, e ela então cai, e tem aqueles espasmos, aquela coisa toda, e os missionários vão segurar, e o Espírito Santo falou para mim: Ney, não tem nada aí. E eu não sei falar suíço-alemão, né? Falei em português mesmo: pode levantar. Falei para ela: pode levantar. Os missionários ficaram assustados, falei: pode largar ela. E eu olhei para ela assim: pode levantar, que não tem nada aí.
Ela levantou na hora. Passou um mês e pouco, 2 meses, ela mandou uma carta para mim em inglês, falou: pastor, eu estava tão acostumado, as pessoas vinham comigo quando o demônio manifestava, que eu me acostumei com isso, pastor. Você imaginou que troço louco? E nós assim, seres humanos, conseguimos nos acostumar à dor e o sofrimento, e acha que tem que viver com... Você não precisa conviver com a dor e o sofrimento. Se eu tivesse naquela dor, naquele sofrimento que eu te falei no começo do sermão, eu não estava aqui. Eu não teria forças para fazer isso. E muitas coisas estão sendo trazidas para nós e vão trazendo amargura de alma. Você sabe o que acontece com quem está amargurado? Tem inveja, fala mal do outro, se compara com o outro, nunca se sente satisfeita. Olha, é aquelas pessoas também que fazem um monte de plástico, esse tipo de coisa, né? Mas no ministério é a mesma coisa. Sabe essas plásticas no ministério? Que tem pessoas que ficam tentando melhorar dentro do ministério, na verdade só fazendo as plastiquinhas. Deus não quer isso, Deus quer nos renovar, fazer tudo de novo. E eu fico pensando, a gente fica pensando, Deus restitui. Deus não quer restituir, Ele quer fazer uma coisa nova, na verdade. Ele quer te dar algo mais. Ele quer te dar uma unção diferente, um tempo novo. Ele não quer repetir, não quer melhorar o que você tinha. Escreve isso. Deus não quer melhorar o que você tinha quando você sofreu. Ele quer te dar algo novo. Ele quer te dar uma unção nova, um poder novo. Eu fui dar aula para o pessoal no seminário, e todo mundo chorando no seminário. O pessoal: mas você não está ensinando teologia? Eu estou ensinando aquilo que o Espírito Santo trabalhou na minha vida. E a teologia faz isso. Não é só ensino, não é só conhecimento. Esses sentimentos destrutivos que vão marcando a nossa vida acabam com a gente. Mas sabe o que Davi fez? Olha lá, acompanha comigo aí, versículo 6, parte final. Mas Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Olha a diferença. E o texto continua aqui, olha, versículo 7. Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui o colete sacerdotal. E Abiatar trouxe o colete a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo perseguir esta tropa? Terei condições de alcançá-la? O Senhor lhe respondeu: persegue-a, porque certamente a alcançarás, e recuperarás tudo. Então Davi partiu com 600 homens que estavam com ele, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde ficaram os retardatários. Mas Davi ainda os perseguia com 400 homens, enquanto 200 ficaram atrás, por não conseguirem passar o ribeiro de Besor, por estarem muito cansados. Se você ler o texto todo depois, faça isso quando chegar em casa. Mas quem conhece sabe, né? Davi foi lá, não só recuperou tudo e trouxe tudo de volta, mas trouxe muito mais. Trouxe os despojos e tudo mais. Eu disse que ia contar a história toda para vocês, né? Na verdade a história está sendo contada ainda. Eu sei que Deus está ainda contando a minha história, escrevendo a minha história ainda. Mas uma parte da história é a seguinte: quando eu fui para Curitiba e perdi tudo, eu perdi tudo mesmo. Meu filho estava no Japão, minha filha trabalhava em São Paulo, e eu tinha sido deixado, eu estava lá sozinho. E eu falei: Senhor, o que eu vou fazer da minha vida agora? Com mais de 50 anos, sem poder pastorear, e eu não me sentia em condições de fazer isso. Eu orei, chorei nos pés de Jesus, e o Senhor falou para mim: Ney, faça aquilo que você faz de melhor. E eu tinha passado cerca de 20 concursos antes de ser pastor, e eu pensei: então eu vou fazer isso. E eu então me debrucei, fiz inscrição em 7 concursos públicos, e me debrucei naqueles livros, naquelas coisas, e eu fazia concursos que tinham 24, 25 matérias, né, que é para auditor fiscal, minha área, e eu, pai, vendo aquele negócio, eu falei: Senhor, eu não lembrava nada, eu não sabia nem o que era TI, eu não sabia o que era rede, né, e tinha que estudar todo esse negócio aí, o que era um cabo J45, não sabia o que era isso, a composição e aquela coisa louca, todos os ramos de direito. Contabilidade tive que estudar de novo, não sei se tem algum contador aqui, e a contabilidade foi reescrita em 2007, né? Mudou totalmente a classificação, eu tive que estudar todo aquele troço de novo. Falei: meu Deus, e agora? E eu orei, falei: Senhor, eu vou fazer o meu melhor. Eu acordava às 6 da manhã, eu orava, tomava o meu café e ia estudar, e eu só terminava 14 a 17 horas depois. Todos os dias, o mínimo que eu estudei foi 14 horas por dia, 6 meses estudando. Passei nos 7 concursos, e passei em primeiro lugar, onde estou trabalhando agora. Só tinha uma vaga, e eu sou auditor fiscal tributário lá, para a glória de Deus, porque eu não tinha condições, meus irmãos.
Eu sei disso. Eu não tinha capacidade, os caras eram muito melhores que eu. Tudo, sabe, coisinha nova, os jovens que saíram da faculdade, agora minha cabeça não estava funcionando tão bem, e eu falo, Senhor, me ajuda, eu estou competindo com os caras. Depois, quando saiu a classificação, eu não tinha nem pós-graduação nenhuma, eu vi que uns tinham mestrado, doutorado e tal, e eu lá no meio, e quando saiu o meu nome, eu estava em primeiro lugar, meu nome estava lá, porque o Senhor escreveu meu nome, e o Senhor me levantou. E quando eu estava sentado naquele sofá da minha casa, o Senhor pegou na minha mão e me levantou e falou, não acabou, rapaz, não acabou, eu vou usar você, e você vai levar essa palavra, e você vai abrir seu coração, e você vai falar a verdade do que você vive, você vai abrir sua vida. E eu falei, pastor, Deus, eu vou falar tudo que eu sofri. Deus disse, vai, porque tem pessoas que estão sofrendo, e eles vão saber, eles vão sentir o que você sentiu. Deus tem me levado a fazer isso. Não é fácil para mim fazer isso. Eu poderia evitar, eu não precisaria fazer isso, mas Deus tem me levado a fazer isso. Você sabe por quê? Porque tem pessoas aqui dentro que já passaram por tantas lutas, que estão carregando tantas dores aqui, que sofreram tanto quanto eu sofri, que ainda estão sofrendo talvez coisas como eu sofri, e que estão achando que o tempo vai curar, o encontro com Deus vai curar, o Veredas Antigo, qualquer outra coisa. Gente, as programações são excelentes e tem que participar. Vai ter um encontro com Deus semana que vem, né? Participe, Deus vai falar ao seu coração. Mas eu vou dizer uma coisa para você: quem ministra a nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Ele nos cura e nos livra. E eu naquele momento entreguei minha vida para o Senhor. O Senhor pega a minha mão e Ele me levanta. Uma semana passada, depois daquele dia que eu estava lá sentado no sofá, um amigo meu, pastor, me liga, ele falou, Ney, eu quero você trabalhando comigo, nós vamos abrir uma nova igreja aqui no Paraná, e eu quero você trabalhando comigo, vai conhecer minha igreja. Eu fui na igreja dele, que é uma igreja maior, com vários pastores, o pastor me chamou, eu falei, Ney, eu quero você aqui, não temos nenhum mestre, nenhum professor de teologia aqui, queremos você ministrando com a gente. E eu estava no Instituto Haggai, fazendo um seminário no Instituto Haggai, treinando, fazendo curso, e veio um pastor que nunca me viu, eu não conversei, não falei nada, não tinha pregado, ele simplesmente chegou do meu lado e falou, Ney, Deus falou para mim, convidar você para ir lá ministrar numa igreja lá em Ourinhos, lá em São Paulo, porque eles estão sem pastor, e eles precisam de um cara igual você. Eu falei, mas cara, você nem me conhece. Eu contei toda a minha história para ele, falei de divórcio, falei de tudo, ele falou, é você mesmo. E eu fui lá pregar, e os caras querem me convidar para ser pastor lá. E eu falei, não é isso. E aí um pastor fez uma cirurgia lá em Andirá e falou, pastor, vem aqui que eu preciso de alguém que pregue. O pastor abriu o peito, cortou tudo aqui, né? 6 meses de recuperação, eu estou pregando lá. Agora um outro pastor amigo meu assumiu uma igreja lá em Londrina e falou, Ney, eu quero você aqui. O pastor Bruno me ligou e falou, Ney, a gente vai ter uma conferência teológica, eu quero que você venha ministrar aqui, porque você foi meu professor, eu quero que você venha ensinar, porque você é bem melhor do que eu. Eu falei, eu? E essa oportunidade que o meu amigo pastor Francisco está me dando aqui hoje, é isso que Deus está fazendo. E eu vou falar uma coisa de coração para vocês, eu não sou nada melhor do que vocês, mas Deus quer me usar e quer usar você. Mas tem coisas que Ele quer tratar nessa noite. Eu queria pedir para você fechar os teus olhos. A gente vai ter um momento de oração. Enquanto o Leleu aqui, pastor, vai ministrar um louvor bem baixinho aqui, eu quero pedir para você orar ao Senhor, para você abrir seu coração ao Senhor, falar aquilo que está dentro da sua alma, aquilo que o Espírito Santo já ministrou para você nessa noite, nesse momento. E depois eu quero orar com você. Quero orar. Mas se você entregar alguma coisa, se você orar entregando algo para o Senhor agora, alguma dor, um trauma, uma palavra, um sentimento, uma decisão, e eu quero pedir para você sair do teu lugar enquanto esse louvor é ministrado, porque eu quero orar com você. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele quer ser derramado, mas nós temos que ter humildade e reconhecer diante de todos que nós estamos sofrendo, que precisamos da graça do Senhor. Então enquanto eu estou falando, você pode vir aqui já. E eu quero orar uma bênção sobre a sua vida, e pedir para o Espírito Santo derramar uma unção especial sobre a sua vida nessa noite, uma unção de cura, de libertação,
de sarar, sabe, teu coração nessa noite somente. Espírito Santo, ore por mim. Quero convidar aqueles que têm Leve pra filhos, Deus tudo aqui que talvez estão desviados do Evangelho, precisam ser colocados na mão do Senhor. Espírito Quero convidar você que está sofrendo na alma por algum motivo. Use as palavras. Vem aqui. Vem entregar, vem que entregar. eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo. Vou pedir para você não cantar não, só o pastor canta agora. Espírito Quero pedir para você abrir o coração para o Senhor. Não é hora de adorar, é hora de abrir o coração para o Senhor. É hora de entregar para o Senhor. E não dá para entregar em voz baixa não, tá? Fala para o Senhor, abre sua boca e diz para o Senhor aquilo que incomoda, porque você está chorando agora, o que você está carregando agora, o que você precisa entregar na mão do Pai, a cura pela qual você está esperando. Fala para o Senhor agora, deixa Ele derramar sobre você o Espírito Santo. Estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Deus, em nome de Jesus, eu quero orar por cada irmão, cada irmã que está aqui na frente, Pai. Eu posso sentir um peso agora, Deus. Eu consigo sentir um peso nesse coração, Pai, que veio aqui à frente, mas ainda não foi liberto, Senhor. Que Teu Espírito venha agora arrancar esse sentimento, essa dor, essa palavra que foi sentida lá no fundo da alma, Pai. E venha abençoar agora a vida dos Teus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Dê uma Tua unção de cura agora, Pai. Vem levantar, pega na mão agora, Senhor. Levanta essa pessoa agora, em nome de Jesus. Peço que o Senhor venha derramar o Teu Espírito agora sobre nós, Senhor. Renovando a nossa fé e nossa esperança. Eu oro pedindo agora em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha se derramar sobre nós. Ah, Deus, esse bálsamo de cura, de paz, de amor. Ó, Deus, derrama assim, Pai. Perdoa aqueles que têm andado em caminhos errados, o Senhor sabe. Tem feito coisas que têm desagradado o Teu coração, Senhor. Tem fugido da Tua palavra e tem se escondido por causa disso, Senhor. Deus, trabalha nesse coração, liberta, Pai. Eu oro pedindo, Senhor, em nome de Jesus. E eu me entrego em Tuas mãos. E a cada irmão que foi tocada, o Senhor sabe porque eles estão aqui, Pai. O Senhor sabe qual é a oração, qual é o pedido, qual é a entrega, qual é o desejo da alma deles, Pai. Eu peço que o Senhor fale agora em nome de Jesus. Abençoa, Deus. Entrego esse momento em Tuas mãos, Pai. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vou pedir para você se levantar e dar um abraço em 2 ou 3 pelo menos, bem forte, antes de você voltar para o seu lugar. Abençoa seu irmão, sua irmã, que também batalha com você do teu lado. Quero convidar todos a ficar em pé. E nós vamos louvar o Senhor agora junto com o pastor Leleu. Depois eu vou devolver a palavra ao pastor Francisco. Que Deus possa nos abençoar nesses 3 dias que vamos passar juntos. Vamos adorar o Senhor agora com toda a nossa força. Meus queridos, antes de eu devolver a palavra, o microfone para o pastor Francisco, se algum de vocês
precisa de uma oração ainda, eu e o pastor Francisco vamos estar aqui, podemos orar com você no final. Se tem algo que você quer colocar, a gente vai orar com você, amém?